Esse é o devocional Comece Bem o Seu Dia. De segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, temos uma palavra aqui fresquinha, uma palavra, um maná do céu para a tua vida, para a tua casa, para abençoar o seu dia. Quero falar aqui um tema, eu acredito bem comum no nosso dia a dia, que é uma palavra medo. Que aí você tem medo? Todos nós temos medos, mas não pode ser aquele medo que nos paralisa. E a Bíblia, ela é um manual diário, e eu quero ler com você aqui Salmo, verso 23, 4, versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse salmo foi Davi que escreveu, né? Ele sabia o que ele estava enfrentando. Ele enfrentava ursos, ele enfrentava leões, mas ele tinha medo, porém ele tinha a convicção, a certeza que Deus estava com ele. O segredo da nossa coragem não é na ausência do perigo, e sim saber que Deus está conosco. Qual é o medo que você tem aí que de repente tem te paralisado, não tem feito você avançar? Isso é muito perigoso. Quantas pessoas têm paralisado no que Deus já falou para ela, mas por conta do medo, ela estagnou, simplesmente parou. É aonde dá o síndrome do pânico, a ansiedade, aquele medo exacerbado da pessoa ficar parada. E recentemente aconteceu um fato com a. Até posso dar exemplo da minha irmã. Ela foi descer a escada e ela paralisou. E ela ficou com medo e aquilo, ela simplesmente não conseguiu descer a escada. Porque ela teve medo. Esse é o medo que nos paralisa. E Deus está falando com você esta manhã. Não temas, eu estou contigo. O medo sempre tenta roubar a nossa paz. E é aquele medo que você não consegue dormir, aquele medo que você não consegue atravessar uma rua, aquele medo que você não consegue ir no supermercado. Isso rouba a nossa paz. Porque a presença de Deus em nossas vidas, ela é a maior e melhor do que qualquer ameaça que o inimigo tem lançado dardos na sua mente. Josué, ele ouviu: não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Em Josué 1:9. Um fato interessante aqui da Bíblia também, que é em Marcos 4:39, quando Jesus está no barco, dormindo, e as tempestades batem no barco, e Jesus está dormindo, e os discípulos tiveram medo. Eles estavam com Jesus. Jesus estava com eles no barco. E eles acordaram Jesus, e Jesus deu uma palavra, e o mar, a tempestade, se acalmou. Qual a sua tempestade aí hoje que você tem enfrentado? As ondas têm batido, você está com Jesus, você está andando nos caminhos do Senhor, mas a tempestade veio. Você está em alto mar. Qual é a tempestade que você tem enfrentado aí? Clame a Jesus. Jesus, eu estou aqui, estou com medo. E imediatamente a tempestade cessou. Porque Jesus, no nosso barco, não é a ausência do problema, e sim a convicção que ele vai acalmar a tempestade. Basta uma palavra e Jesus acalma a tempestade. Que você aí tem essa certeza. Não, Jesus, a tempestade vai vir. Porque esse versículo de Marcos 4:39 nos ensina que a tempestade ela vem para todo mundo. O medo vem para todo mundo. Mas o que nos ensina nesse versículo é que Jesus está conosco e que ele está no barco e ele acalma a tempestade. O medo pode sussurrar forte, mas a voz de Deus dentro de você tem que sussurrar maior. Hoje, vou dar uma tarefinha aí. Declara em voz alta: eu não tenho medo,
porque o Senhor está comigo. Declare aí. Eu não tenho medo, o Senhor está comigo. O medo não pode paralisar, querido, porque Jesus está conosco. Sempre que pensamos de medo, surgir pensamentos sobre medo, substitua por promessas de coragem de palavras do Senhor. Declare aí, eu não tenho medo. Escreve aí. Eu sempre costumo dizer, escreve no caderno, põe no seu celular, põe em algum lugar que você olha assim, na geladeira, na porta do quarto. Você abriu os olhos. Hoje, você abriu os olhos. Que aí você vai ter que enfrentar. Não, pior que realmente, esse aí é o meu maior medo. Dê nome. Anota aí, ó, eu tenho medo disso. Você vai falar, Senhor, o Senhor está comigo. Eu tenho até medo, mas o Senhor está comigo. Creia nesta palavra. Lembre-se, a presença de Deus é a resposta contra toda sombra. O que tem te assombrado aí? O que tem ficado no obscuro? Que tem te atrapalhado, tem te paralisado? O medo faz isso conosco. Na sua Bíblia aí, sublinhe, né? O Salmo 23:4, escreva, o Senhor está comigo, eu não preciso ter medo. Oh, glória, como a Bíblia ela é maravilhosa. No seu caderno aí, escreva, qual é o maior medo que tem tentado te paralisar? Exemplo, tenho medo de... Eu tenho um medo. E preciso ser vencido. Tenho colocado na mão do Senhor, mas a atitude é comigo. Não adianta nada eu falar, Senhor, eu tenho medo de, sei lá, de pular de paraquedas, eu tenho medo de dar um passo, eu tenho medo de descer uma escada. Se eu não tiver a atitude, se eu ficar aqui só pensando, eu tenho medo, e não tiver a atitude, o que nos cabe fazer, nós precisamos fazer. Deus, ele faz, mas nós precisamos ter a atitude de fazer também. Qual é o seu medo? Coloca aí, eu tenho medo de. E quais são as atitudes que eu preciso tomar para poder vencer esse medo? No nome de Jesus. Aí você vai escrever também, eu escolho confiar em ti, Senhor, porque tu, mesmo no vale mais escuro, tu está comigo. O medo bate a porta. Ele bate. Ele bate para mim, ele bate para você, ele bate para o vizinho, ele bate para todo mundo. Mas qual vai ser a sua resposta quando você abrir a porta do medo? Quem te guarda? Quem vai abrir a porta quando o medo bater? São as suas incertezas ou são as certezas que Deus está conosco? Pense nisso. O medo vai bater, porque isso daí é para qualquer um. É para mim, é para você. Qual é a porta que você... Quando você abrir a porta, quem vai receber? Vai ser os pensamentos em Deus, a convicção que Deus está comigo, ou realmente as minhas convicções no que eu acredito que é certo ou errado? Não, confie que Deus. Deus, ele vai te ajudar nessa. Na presença dele, o medo perde a força e a confiança vence. Confie no Senhor. O medo é forte, mas a presença de Deus é mais poderosa. Confia nele, querido. Precisamos confiar que Deus está conosco. Quero aqui fazer um convite, né? Já vai aí comentando embaixo desse devocional aí, um comentário, uma frase de encorajamento para a próxima pessoa que for ler, que compartilhar esse devocional. Escreve embaixo aí no comentário. Eu encorajo você a isso. Dê uma palavra de vitória, porque você colocando, outras pessoas também vão colocar e vai te encorajar. Porque não é só a gente que passa por isso, mais pessoas também passam. Você não está sozinho. Quando a gente acredita, quando a gente ouve um testemunho de alguém, isso nos fortifica, nos fortalece, para saber que a gente não passa sozinho. Realmente, eu tenho medo disso. Tem medos que parecem ser bobos, mas para a pessoa não é. Cada um tem o seu jeito de lidar com as coisas. Então, assim, já comenta aí embaixo, eu encorajo você a isso, que você tenha, eu tenho medo disso, mas eu vou vencer em nome de Jesus, o meu medo é esse. Ou então, essa palavra falou comigo. Já comenta aí, curta, compartilhe, comente aí embaixo aí, que eu quero ver aí, que eu também vou comentar. Tá bom? Que esta palavra vai de encontro ao teu coração, já levante aí, já acorde,
Já se programe seu dia, já comece o dia agradecendo a Deus por mais um dia. Temos vários temas, vários devocionais aí, você pode estar acessando. E quero aqui fazer uma oração. Senhor, eu entrego diante a Ti os meus medos. Enche meu coração de coragem e fé para enfrentar cada vale, Pai. Sabemos que o Senhor está contigo. Lembra-me sempre que Tu estás comigo, que Teu amor lança fora todo medo. Acreditamos em Ti, nas Tuas promessas. Seja conosco, Pai. No nome de Jesus. Que Deus abençoe. Até a próxima.